pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do KC Porque hoje, em dose dupla, estou com os meus amigos Sandra e Max. Cara, eu não preciso falar, Sandra estudou comigo e Max foi meu aluno. Então, assim, a uma me conhece, o que eu fazia na sala de aula, pelo amor de Deus, Sandra, cuidado que você vai falar aqui, tem gente assistindo, e Max foi meu aluno. Aí a gente vê que a gente tá ficando velho, né? Que o tempo passa. Né? Tá uma garota aqui, agora o cara é mestre, sabe tudo, e eu aqui, passando já de idoso. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa, aqui no podcast. Vamos falar sobre direito do trabalho. Não é do trabalhador, é do trabalho, pepino. Meu foco é ajudar você, que é dono de clínica, dono de consultório, a entender o que está acontecendo, como é que você pode se prevenir, como é que você pode se proteger, o que pode, o que não pode, que eu sei que essa é a dúvida de vocês. Então, meu papel aqui é ser seu interlocutor, para que você que esteja correndo na esteira, não caia na esteira com as coisas que eles vão falar, mas se prepare. Então, se você está correndo a velocidade alta, sugiro diminuir um pouco para você não tomar um tombo, porque trabalho, a gente pensa uma coisa, mas como a lei muda toda hora, e eu não sei nada disso, a gente vai descobrir juntos. Então, crianças, obrigado por estarem aqui, muito obrigado mesmo. Queria que vocês se apresentassem lá para o público, começando aqui pela minha amiga Sandra. Se apresenta, pessoal. Gente, é um prazer estar aqui, ter aceitado esse convite de participar com o Unimark desse podcast para trazer um pouco de esclarecimento, né, sobre a área de trabalho. Eu sou Sandra Moraes, advogada trabalhista e especializada em prevenção. Me preocupo mais em prevenir que o problema aconteça. Muito bom. A gente entende disso, né? Prevenção a gente gosta. Sabe que detalhe? Tá todo mundo nervoso aqui. O pessoal participa de podcast, o pessoal da palestra, fala no mundo inteiro, mas vai ficar aqui comigo e com vocês está nervoso. Não fica nervoso, pô. Aqui é tranquilo. Ninguém, olha só, ninguém tá vendo. E você, Max? Fala comigo. Tudo bem, pessoal. Limark, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade muito grande. Você que, para mim, é uma das grandes referências em direito médico. Começou. Foi meu professor, só que se eu falar quanto tempo, pelo amor de Deus, vai denunciar. Pelo amor de Deus. Foi há pelo menos 15 anos. Eita lasqueira. É isso. Então, pessoal, meu nome é Max de Mendonça, sou advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho. E também a minha principal área de atuação é em litigiosidade trabalhista. Como o Limark muito bem diz, descascar os pepinos que são apresentados no tribunal e prevenir também os litígios antes ou quando eles estão em vias de chegar ao tribunal. Espero contribuir, aprender com vocês também, principalmente com a minha querida amiga, a doutora Sandra. E vamos lá, vamos ao bate-papo. Por que 2? Por que dose dupla, né? Essa é a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo. Eu faria isso. Porque direito de trabalho, gente, individualmente, imagina um direito de trabalho num dia, outro no outro. Eu não ia aguentar. Então eu trago todo mundo junto, que a gente já resolve tudo de uma vez só e pronto. A gente já passa depois do próximo assunto. Eu queria começar com você, claro, seguindo a política dos ladies first. Sandrinha, seguinte, o que eu tenho hoje de demanda, né? E meu papel aqui é funcionar muito de interlocutor das pessoas que estão nos assistindo. Sim. Então, o que eu tenho? Limark, estou contratando uma secretária e queria preparar um contrato para ela. Então, as pessoas não entendem que há uma diferença de questão de regramento, especificamente do contrato. Contrato para secretária ou para profissional que está sendo contratado em função de carteira de trabalho, seletista. Como é que funciona essa contratação? Que características tem esse contrato? Como é que isso é diferente, não é diferente? Como é que faz? Bom, normalmente a dúvida, ela existe entre a contratação de um empregado, né? Uhum. Então, seria com vínculo de emprego, tá, e uma contratação, prestação de serviço como PJ. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade desse contratante para saber se os requisitos do vínculo estão presentes, e aí, nesse caso, a contratação vai se dar com carteira assinada, ou se é uma contratação que ela pode se dar por meio de uma pessoa jurídica. E aí, nesse caso, não tem vínculo de emprego. Você sabe que os médicos querem tudo contratar PJ, né? Para não pagar encargo trabalhista. Sabe, o pessoal quer isso. Sim, não só os médicos, né? Hoje em dia isso está, né, muito em discussão. As pessoas acham que é mais barato contratar como pessoa jurídica, e isso não necessariamente é uma verdade. A gente precisa saber qual é a melhor forma de contratação. O que a gente precisa, e aí a gente adequar essa forma de contratação. Pode sim ser por PJ, uma prestação de serviço, desde que a gente consiga identificar o que a gente quer
e como o que a gente quer vai ser entregue. Porque Tá. essa entrega é que vai definir se pode ser uma prestação de serviço ou se precisa ser Vamos lá. um empregado seletista. Vamos lá, vamos começar então. Secretária. Eu vou contratar uma secretária. Ela pode ser PJ ou não? Não é a função que vai dizer se ela pode ser contratada como PJ ou não. Por exemplo, o que essa secretária ela vai fazer para mim? Vou dar um exemplo. Se for uma pessoa responsável só pela minha agenda, existe hoje o que a gente chama de secretária virtual, que atende o paciente, no caso de uma clínica, faz os agendamentos e passa para o médico. Poderia ser, portanto, uma pessoa jurídica. Agora, quando a gente está falando daquela pessoa que vai todos os dias, eu preciso que ela esteja ali na clínica num determinado período de tempo, ela vai estar presente ali todos os dias, como eu falei. Vai servir um cafezinho, pegar água, vai limpar o negócio, vai atender o paciente, levar até a sala. Exatamente. Essa pessoa não poderia. Tem que ser ela, inclusive. É a Dona Maria. Contratei a Dona Kiki, é a Dona Kiki que vai estar lá. Exatamente. Tá, eu não posso ouviu, né, Dona Kiki? Tô de olho em você, hein? Não posso fazer substituir. Exatamente isso. É um dos requisitos do vínculo, a pessoalidade. Então, nesse caso, eu preciso de uma secretária seletista. Mas se for, por exemplo, se eu implementar uma central de relacionamento, uma central de agendamento, aí não precisaria ser. Poderia ser PJ. Poderia ser PJ. Beleza. E não necessariamente uma central de atendimento. Eu posso contratar uma pessoa jurídica só para fazer os atendimentos. E ali ia ter 2, 3, não precisa ser uma central. Quando a gente fala central, às vezes a gente fala numa quantidade maior de pessoas. Então, para uma clínica menor, isso não vai funcionar. Mas quando a gente está falando ali, às vezes, de 1, 2 pessoas só que ficariam responsáveis pelo agendamento daquela clínica, isso é viável e atenderia um maior número de clínicas, por exemplo, consultórios. Boa. Puxando para o Max. Max, no seu caso, vamos lá. Eu quero só fazer um link aqui rápido, que é o seguinte. Existe muito processo de secretária contra profissional de saúde. Na sua experiência, você pega muito isso? E qual é a principal razão desse tipo de processo? Então, até pegando um gancho do que a doutora Sandra falou, a gente tem que ver o que combina com o negócio. Boa. O que encaixa no negócio. Negócio eu gosto disso, eu gosto de negócio. E eu sempre falo, até para você que está ouvindo, isso é muito importante, que o processo judicial, ele coloca uma lupa no seu negócio. Ele destrincha erros que muitas das vezes o médico não viu. Tá. Por quê? Porque ele expõe os problemas. E os problemas que são engolidos pela rotina, eles não são vistos no dia a dia. Então, por exemplo, na secretária, já vi casos de secretária pedir vínculo de emprego porque a forma foi feita de um jeito, mas a realidade foi feita de outro. Exatamente. Então, trouxe, a lente do processo trouxe que mentalizei uma coisa, mas na prática eu precisava de outra, então a condução do meu dia a dia foi feito de outra forma. É o combinado não sai caro, é isso? É, o combinado não sai caro. É o contrato realidade. É, o contrato realidade. Contrato e agora? Realidade. Contrato realidade. Vocês estão vendo isso aí, né? Não adianta você falar pra mim que faz uma coisa e na hora pegar uma testemunha e falar que não, ele fez diferente. Não, ele trata meus funcionários super bem. A outra fala, não, ele dá com uma chibatada com o fio do celular. Não vai dar muito certo. E assim, a gente tem um jargão que é o combinado sai caro, mas às vezes num processo de vínculo, o barato sai caro. O cuidado que tem que ter com relação ao barato, que o PJ é mais barato. Mas é uma ficção do barato. Porque quer ver um exemplo, Limarque? Caso da secretária. Aí a gente pergunta, você pergunta em gestão, porque eu não faço gestão de clínica. Qual é o seu ticket para pagar a secretária? Isso. Aí o médico fala, olha, Limarque, eu consigo aqui dispor de R$ 2.500 por mês no meu orçamento para pagar aquela secretária. A maioria das pessoas, se não tem a gestão trabalhista, de análise de risco e etc., ela pega uma PJ e paga 2.500 para aquela PJ. Sim. Só que se a Justiça do Trabalho descobrir que aquela secretária, na verdade, não é uma PJ, porque naquele caso específico não se encaixava a PJ, a gente vai calcular férias, 13º, fundo de garantia, INSS sobre 2.500. Quando se a gente tivesse feito uma análise prévia daquele caso, e aí por isso que o processo ele traz a lente, ele abre o teu negócio, os problemas do teu negócio, a gente teria pego, beleza, você tem 2.500, então eu vou te sugerir pagar 1.800 de salário, porque para completar os 2.500 eu vou ter os encargos.
Então eu vou ficar dentro do seu ticket e não vou ter aquele problema. Num caso de fraude, tá? Porque assim, Sim. quando chega para mim é porque a fraude já ocorreu. E não a fraude consciente, a fraude que não pensou, não se equiparou, não estudou sobre o caso, não teve a assessoria trabalhista naquele momento para poder fazer esse tipo de contratação. Pessoal não dá. Eu vejo muito que as pessoas não dão valor à consultoria. É muito engraçado. Por exemplo, no meu caso, chegam muitas clínicas, Mark, eu queria um kit de documentação. É isso, eu quero um kit. Eu tô reformulando a documentação da clínica, me dá um orçamento para poder rever. Eu falei, irmão, eu te entregar uma documentação, eu estou te entregando um bolo de papel, que eu não sei se você vai utilizar, como vai utilizar, se vai utilizar certo, se vai utilizar naquele momento, se vai gerar uma boa experiência para o paciente, se não vai. Na consultoria, eu não só te entrego, eu personalizo e ensino a sua equipe a utilizar, focado em experiência do paciente. Então, e isso é o mais importante, ensinar a usar. Porque você muda a cultura da empresa ali, Marcos. Exatamente. E as pessoas não conseguem ver isso. E na parte trabalhista, quando eu vejo e eu entro nessa parte, que as pessoas, quando chegam para mim, na parte trabalhista, ou é porque quer contratar alguém ou quer mandar alguém embora. Ou porque teve um processo. Ou chega um pepino. Tu conhece bem, chega um pepino. Muitas das vezes eu até falo muito com a Sandra isso. Vamos botar essa regra do jogo clara, não só no contrato, que ninguém lê o contrato. E é muito engraçado isso, porque nem o médico ou o profissional de saúde que vai entregar o contrato de trabalho para o funcionário lê, ele não sabe o que está escrito, então ele acha, é o famoso eu acho que está escrito isso, e nem o funcionário lê, ele só assina e pronto. E a gente entra na questão dos manuais de conduta, manual de trabalho, dress code, hora, não sei o quê, vestimenta, blá, blá. E isso tem muito difundido hoje em clínica, porque existe hoje os eventos de cultura. Sim. Acho muito interessante evento de cultura. E esse evento de cultura está lá no manual. Porque, por exemplo, eu posso colocar no contrato que o cara tem que participar de um treinamento. Mas se esse treinamento for fora do horário de expediente, ele não precisa participar, certo? Sim. Se esse realmente é um empregado e ele tem um horário de trabalho para cumprir, todo e qualquer treinamento que seja ministrado a ele deve acontecer dentro do horário de trabalho. Mas é inviável. Posso realizar esse treinamento fora do horário de trabalho? Pode, desde que você remunere como extra, entendeu? Para não ter problema. Então, assim, os maiores problemas hoje que a gente vê na área de direito do trabalho são a respeito da forma de contratação desse empregado, porque às vezes não é feita da forma correta. Aspectos ligados à jornada de trabalho. As pessoas, é muito comum, o médico às vezes não trabalha no consultório dele todos os dias da semana. E aí, o empregado que ele quer que dê assistência para ele, precisa trabalhar pelo menos nos dias que ele está lá. Só que ele, nesse dia que ele vai, ele trabalha 10, 12 horas. Entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite. Eu não posso exigir que o meu funcionário trabalhe 12 horas. É ilegal. Não. Posso não? Ilegal, não pode. Mas e se eu ter folga para ele no dia seguinte? Não pode, porque o máximo de horas extras diárias são 2. Se a gente considerar que a carga horária são de 8 horas contando diárias, a hora de almoço ou sem hora de almoço? Não, sem contar a hora de almoço. Então ele fica 8 horas, na verdade ficando 9. Exatamente. Tá. Exatamente. Tá bom. Então ele fica 11 comigo, até 11 horas ele comigo. Ele pode trabalhar 2 horas extras a mais o horário do intervalo para refeição, digamos assim. Né? Então é 11. Somando tudo dá 11 horas. Sim. Eu prendo essa pessoa 11 horas comigo. Só que esse horário de trabalho, esse intervalo da jornada de trabalho, ele não conta. Por isso que a gente não costuma dizer 11 horas de jornada, entendeu? A gente fala 10 horas de jornada. Essa 1 hora está fora ali dessa contabilidade. Não, ele está ali, mas você não vai poder exigir nada dele. Entendeu? No intervalo. No intervalo. Você está comendo um lanche aí? Manda um e-mail. Tá fazendo nada. Você está comendo um lanche? Manda um e-mail para mim. Não pode? Não pode. Outro problema também muito comum é a forma como você conduz o seu ambiente de trabalho. Né? Ele precisa ser o mais saudável e seguro possível. Então, a forma como você se dirige aos seus empregados, a forma com que você permite que os empregados se relacionem dentro daquele ambiente, isso às vezes causa problema, porque o que para mim pode ser tranquilo, normal, ok, eu sou de uma geração que tinha bullying na escola e não tinha esse nome, ok, né? Todo mundo está vivo até hoje?
Tá bom, mas o meu colega do lado não é assim. Ele é mais sensível, ele não gosta de determinadas brincadeiras que são realizadas. Então, o ambiente de trabalho, às vezes, dá problema para o empregador. E que depois, aquele empregado que estava naquele ambiente de trabalho, ele vai entrar com uma ação de assédio moral, de assédio sexual. Posso falar um absurdo que eu recebi essa semana? Eu gosto das historinhas, né? Eu recebi um absurdo essa semana. Acho que eu passei para vocês, Wilson. Acho que passei para o Max. Tem uma médica que brincando, não sei o quê, falando que vai almoçar, vou te amarrar no pé da mesa, hein? Ah, foi comigo. Foi contigo? Vou te amarrar no pé da mesa. E você não sai daí não, vou te amarrar, não sei o quê. Aí, voltando, aí chamou... Aí depois ela falou, fulano vai almoçar com a gente? Não, ela está em prantos. Porque ela se sentiu moralmente ofendida por causa de amarrar no pé da mesa. Uhum. E aí, não só isso, ela saiu do consultório e foi na delegacia da queixa. Registro de ocorrência. Pois é. E aí, a dúvida que veio para mim é o seguinte, isso é justa causa? Posso dar uma justa causa nela? Fala aí, Max, pode? Então, assim, a gente tem que analisar muito o contexto e o histórico. Bah. E aí, quando a gente falou sobre o histórico, etc., era um ambiente cortês, cordial, etc. Foi uma brincadeira que os pares dela entenderam como brincadeira, assim, até porque ninguém vai testemunhar conta, né? Não, é sádica mesmo. Não, assim, é uma brincadeira, assim, de mau gosto ou não. Eu sempre recomendo a não entrar em bola dividida. Uhum. Se tem uma dúvida, não entra. Você está se preservando, não entra. Segura. E vou além. Quando a gente fala dessa questão em particular, quando ela foi registrar a ocorrência, o fato dela brincar, que eu vou te amarrar no pé da mesa, não é injúria, não é difamação, não é nenhum tipo penal. Não seria nem ameaça, seria uma brincadeira de mau gosto. Então, se ela vai registrar uma ocorrência, ela difamou no mínimo, ou ela cometeu uma calúnia, ou ela cometeu uma calúnia, ou ela feriu a honra objetiva ou subjetiva do empregador. Então, nesse caso, ou denunciação caluniosa também, que seria crime. E nesse caso, se ela de fato fez registro de ocorrência, ela pode ser dispensada por justa causa porque ela ofendeu a integridade moral do empregador. Então, ela excedeu o limite que razoavelmente se esperava de uma resposta. De fato. Peraí, olha só. Vocês estão sabendo que vocês têm agora a integridade moral do empregador. Então aguarde esse negócio, anota aí. Integridade moral do empregador. Se alguém falar mal de vocês, você fala com a sua secretária, olha só, eu tenho integridade moral. Você cuidado com isso que isso dá justa causa. Mas eu obviamente já falaria assim. Esse aspecto ainda tem um outro viés, que é o seguinte, a partir desse momento, né, que a empregada, ela não externou para o empregador a insatisfação dela, permitindo uma reparação dentro do ambiente de trabalho, ela inviabilizou essa relação de trabalho. Sim. Porque a partir de agora... Mas isso é justa causa? Mas não isso tem é justa como conviver, causa? Quebrou a fidúcia. Quebrou a fidúcia. Mas eu posso mandar a mulher embora sem pagar nada. Justa causa. A justa causa não é não pagar nada. Mas é o que eu penso também. Você não pensa isso também? Mandar a justa causa a mim, eu quero uma rua. A gente paga todos os direitos que já foram adquiridos. Por exemplo, se ela tiver férias vencidas, a justa causa não elimina as férias. As hipóteses legais para eliminação de férias são outras. Afastamento superior a determinado período, número de faltas no período aquisitivo. O que eu pago quando eu mando justa causa? Eu pago férias vencidas e salário até o dia que foi mandado embora. Só isso? Foi mandado embora dia 15 de janeiro. Multa do 477, que é negócio todo. Isso se não pagar a rescisão no prazo legal. Mandei a justa causa hoje. Tenho 10 dias para pagar a rescisão. E são 10 dias corridos. 10 dias corridos. Não são úteis. Passou, paguei no 11º dia porque o contador demorou, porque não... Vou pagar mais um mês de salário. Tá. Agora, o empregador está protegido nesse caso? Está protegido. Eu falo que o direito, ele regula as relações de trabalho. Ele não regula só pró-empregado. Só que subentende-se que o empregado é a parte mais frágil. Exatamente. Só que o empregador, ele se torna frágil a partir do momento que ele não cuida dos seus próprios interesses. Exatamente. Por exemplo, posso me medicar sem receita? Não. Até posso. Dependendo. Não devo. Assim, posso. A lei não proíbe. Sim, mas se eu fizer, vou ter um problemão, não vou? Se eu não conhecer um bom advogado, de direito médico eu conheço bons médicos, talvez vou ficar tomando antibiótico assim, ó. Não, irmão. Aí ia dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, por que o médico ele pode conduzir uma relação super complexa? Hoje a relação de trabalho ela é muito complexa. Tem 1 milhão de normativas. Exatamente. A revelia de um profissional.
Não é o sugerido, ele pode fazer, pode, ali não proíbe. Não é igual a contabilidade, que tem que ter assinatura dos livros fiscais, etc. Pode. Agora, depois ele vai se tornar parte mais frágil, porque ele não usou das prerrogativas e dos direitos que ele tem na relação de emprego. Você sabe que essa é uma questão interessante, né? Eu trabalho com prevenção. Então, qual é o foco do meu trabalho? Relação médico-paciente. Médico não sabe lidar com o paciente? Claro que sabe. Mas dependendo do que ele fala ou como ele vai agir, aquele problema mal solucionado vira um processo. Então, eu entro aí. Se a gente for analisar, e por que eu estou trazendo trabalhista, porquê do KIC, porquê é exatamente esse, se a gente for analisar e ver o porquê das coisas, a questão trabalhista é o mesmo princípio. Se eu analiso, eu sei como eu tenho que lidar com as pessoas, estou falando de relação interpessoal, mas se eu lidar com essa pessoa entendendo o que pode e o que não pode, eu tenho menos chance de ter problema do que eu fazer as coisas do que eu acho certo. Eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que não pode isso. Entendendo esse conceito, Sandra, me dá assim, três coisas que um médico, um profissional de saúde precisa ter, ou saber, ou conhecer, ou imaginar que ele precisa fazer para ele não ter problema de forma preventiva, antes da casa cair, para o Max poder entrar, antes da casa cair. O que ele, assim, olha, você está montando a sua clínica, você vai começar a selecionar as pessoas, eu vou te dar 3 dicas. Que seriam essas dicas para ele? Bom, primeira coisa é selecionar adequadamente para o que ele deseja. Ele precisa saber o que ele quer. Então, essa é a primeira dica. Ou seja, escopograma. Você tem que ter um escopograma de função. Você sabe o que a pessoa vai fazer? Não é a pessoa. Não quer contar a Mariazinha, porque a Mariazinha é boa e é sobrinha da minha tia que precisa trabalhar. Não. Qual é a função que você precisa? Você discrimina a função. As atividades. E aí depois você contrate alguém que vai se encaixar nessa função. É isso que a Sandra falou, hein? Posso dar só uma dica com relação a isso? Eu acho que a Sandra vai entrar nessa também. A gente tem que tomar muito cuidado com o acúmulo de desvio de função. O tribunal está lotado dessas ações. E aí eu falo da lente. É um dos pedidos mais recorrentes de ações na justiça. Desvio ou acúmulo. Por exemplo, eu falo assim, minha secretária, ela vai... Que a minha equipe não escuta, que não veja esse podcast. Faço um job description ali. Foram bonitos, uma descrição de atividade. Isso aí. Aí eu dou para o meu empregado e falo, você vai fazer A, B, C, D, E, F, G. Só que a relação de trabalho é dinâmica, eu não tenho que engessar isso. Porque quando eu engesso isso, aí depois eu peço MNOP, ele vai falar, putz... Tá fora. Tá fora do que você combinou comigo porque você fez uma relação específica. O que eu quero? Um adicional salarial. Um plus salarial. Porque você desequilibrou uma relação anteriormente estabelecida. Qual é o sugerido? Eu faço essa descrição de atividades para mim. Para eu entender o que eu preciso. Tá. Mas na hora de eu assinar a carteira e meu contrato de trabalho, eu vou falar, olha, você vai exercer a função tal e também outras que forem determinadas pelo empregador. Porque o teu salário vai incluir tudo. Quando eu não especifico, a lei prevê que ele obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Então eu não entro no desvio e no acúmulo de função. Peraí. Como diz o meu amigo João Kleber, para. É só um parêntese, porque agora esse parêntese aí... Eu joguei fogo no parquinho. Você jogou fogo no parquinho. A minha secretária pode se recusar a limpar o banheiro da minha clínica? Porque se eu não especifiquei, eu fiz exatamente o que você falou. Não especifiquei. Mas eu pedi, poxa, cara, olha só, quando você chegar, filha, o que eu quero que você faça? Eu quero que você veja se está tudo certo, você acenda a luz, liga a máquina do café, passa o cafezinho, passa um pano aqui na clínica, aqui na recepção, tira o lixo do banheiro e joga fora. Pode fazer isso? Isso eu não faço. E aí, isso não está no meu trabalho, eu sou secretária. De fato não está no trabalho de secretária, segundo as normas do MTE. Calma. Quando eu falo secretária, não é secretária, profissão, formação, não é isso. A função dele. Sim. Ela vai ficar na recepção, vai atender telefone, vai preencher o cadastro, vai atender o meu paciente. É isso, tá? Depende. Eu coloquei no meu contrato de trabalho lá que ela se obriga a exercer todas as funções determinadas, compatíveis. Eu coloquei exatamente como você falou. E aí? Vai ter aí discussão. Ela não quer. Ela falou que não mexo no lixo, eu não tiro o lixo da minha casa, vou tirar o lixo daqui. Isso que ela vai falar. Vai ter discussão sobre isso. Aí tem 2 aspectos aí que eu vejo. Primeiro, é a reparação pecuniária. Não vai ter, porque no contrato você está Isso aí. Bom, eu poderia dizer que você falou. Tudo que é inerente ao que eu preciso que você faça. Pelo contrato, você está respaldado. Então não vai ter o plus salarial, não vai ter o acúmulo. Ela só não quer fazer. Perfeito. Mas pode... Aí eu entro ali na questão jurisprudencial.
Peraí, calma. Não tem advogado. Tá. Você tem para advogado. Eu entro no entendimento na cabeça do juiz. Pronto. Isso. Pô, Aí, se for um meus juiz... amigos, aí a casa certo. caiu. A Se cabeça for um do juiz, você sabe o que você espera, né? Mais protecionista, mais que tem... A gente tem no tribunal 2 grandes correntes sempre. A ala dos juízes, que ela é mais conservadora, que é protecionista, e a área que é mais vanguardista, que ela é mais pra frente, vamos dizer assim. É isso. Beleza. Se a gente cair no magistrado que entenda, né, que isso foge muito ao escopo natural do que se esperaria da função de secretário, que é lavar tirar banheiro. O lixo do banheiro. Lavar o banheiro. Tirar o lixo. Ah, não, tirar o lixo. Não. Tirar o lixo. Eu não quero nem que ela lave, porque eu tenho a menina. Eu quero que ela tire o lixo e passe um pano na recepção. Isso eu quero que a desgraçada faça. Olha, não, que isso? E aí? Eu acho mais difícil dela conseguir alguma indenização por isso se eu tiver coberto pelo meu contrato. Agora, se for lavar o banheiro, eu acho que foge muito do escopo natural do que se espera. Eu quero que ela tire o lixo. Só isso. Não, é lixo infectante? Pois é, isso que... Depende de quem usou o banheiro, né? Olha, depende de quem usou o banheiro. Olha, meu amigo. O que você comeu de dependendo de comer quem usou, pô, aí eu não posso nem garantir. Fala, grande questão, se a gente encontra muitas soluções quando a gente utiliza o viés da prevenção. Quando você busca contratar uma pessoa para ficar ali na sua recepção, fazer o atendimento do seu cliente, conduzir o paciente, preencher a ficha, enfim, todos aqueles aspectos que você falou, você não inclui recolher lixo de nenhuma espécie. Então, vai muito pelo viés, porque a gente já conseguiu encontrar a solução jurídica do contrato. Então, assim, qual vai ser o custo financeiro? Dificilmente algum. Mas você vai trazer, dependendo de como você conduza isso, um problema para o seu ambiente de trabalho. Isso, sim, com certeza. Então, vale a pena eu fazer essa solicitação do recolhimento do lixo? Eu sou minha secretária, eu quero que minha secretária tire lixo do banheiro, caramba. Sim, mas aí qual é o perfil da sua secretária? Vai ter a secretária que você vai conversar com ela e ela vai falar, não, tranquilo, eu faço isso aqui rapidinho, quando eu chegar eu faço. Posso perguntar isso na entrevista? Ou isso seria discriminatório de alguma forma? Não, você está me discriminando. Não, você pode, na entrevista, você vai poder ali conversar no bate-papo e dizer quais são as atividades que você espera que ela realize no ambiente de trabalho dela. Você vai chegar aqui, o paninho no chão, você vai passar, vai tirar o lixo. Isso eu posso fazer na entrevista. Limarque, eu falo sempre isso. Minha mãe, ela era uma baita advogada trabalhista, assim como seu pai, mas seu pai era de outra área. Minha mãe era uma baita advogada trabalhista. E ela falava assim pra mim, filho, o combinado não sai caro. Exatamente. Se a empregada no início chega e eu falo assim, olha, eu quero isso, quero aquilo outro, aí eu não tô falando do jurídico, tô falando da cabeça do funcionário. É uma questão cultural, que não é só jurídica. E aí eu falo, preciso disso, daquilo, olha, eu preciso também que você passe, etc, etc. Porque eu tô acobertado, tô seguro no meu contrato de trabalho. Tive uma assessoria, fiz a cláusula certinho e tal. Mas no dia a dia, porque é uma relação de dia a dia, o psicológico importa. É isso que a Sandra está querendo falar. Exatamente. Então, se eu combinei, falei com ela e etc., o meu ambiente de trabalho vai ficar saudável. Dificilmente ela vai se insurgir. Dificilmente ela vai se insurgir. A minha experiência, a lidação também, que se eu combinei, falei antes, se ela se insurgir é porque ela está de má fé. Aí não merece estar ali. Entendi. Aí ela tem que... Aí você... Entendi. Indeniza, manda embora, etc. E chama outra pessoa e... Deixa eu falar com vocês. Só falar o que eu fiz. O que eu fiz? Eu cheguei e falei, olha só, eu fiz um treinamento no processo de seleção. Falei, olha só, você vai ser gestora do espaço. Tudo que acontecer nesse espaço é sua responsabilidade. Você tem que deixar o espaço limpo, organizado e funcional. E você é responsável por fazer tudo necessário para isso. Então, lixo do banheiro, contigo. Limpeza, contigo. Organização e bagunça, contigo. Você tem que saber o que tem em cada gaveta. Porque se eu precisar de alguma coisa e não achar, eu vou perguntar para você. Você é minha coordenadora, gestora desse espaço. É uma forma bonitinha de falar isso. Funciona se fizer isso? Funciona. Tá vendo? Funciona. É pronto, já tem a dica. Ou funciona para você perceber que aquela pessoa não serve para ser contratada, ou funciona para você perceber que talvez você não vá ter nenhum tipo de problema com aquela funcionária. Só uma lenda, eu só parei aqui porque é uma questão de saúde familiar, aí eu só respondi rapidinho. Tá tudo bem, agora tá tudo bem. Pelo amor de Deus, tá tudo bem. Lá, hein? Não, tudo bem. Tá. Todo mundo fala, Sandra, dessa questão de manual de conduta, não sei o quê, papá. Seguinte,
A gente combinou que não podia fazer perguntas de natureza jurídica, então não vou fazer. Natureza de manual de conduta. Seria... Eu botaria... Não vou fazer. Vocês que não são advogados não sabem, mas para nós advogados, pergunta sobre natureza jurídica, que significa o que é para o direito as coisas, é o inferno. Porque cada um fala o que quer. E aí, a questão da norma, esse manual de conduta, que muito hoje tem se falado, ele funciona como um contrato acessório ao contrato de trabalho, ele funciona como um contrato em si, ele funciona como uma complementação ou uma especificidade. Como isso é visto na prática e depois como isso é encarado nos tribunais? Mas como isso é visto hoje na prática? O que você vê? Bom, é importante, não é? Você aconselha? Na verdade, a gente precisa fazer uma diferenciação entre código de conduta e regulamento interno. Boa. Código de conduta é o que você espera daquelas pessoas que fazem parte da sua empresa. Então, a forma como elas vão se conduzir dentro da empresa. Isso o Dress Code está aí. O Dress Code está aí. Código de vestimento. Código de vestimento. Maquiagem, não sei o quê. Exatamente. Tamanho de saia. Se vai de saia, se não vai de saia. Se vai com decote, se não vai com decote. Tudo. Eu posso limitar. Eu posso colocar isso aí. Algumas coisas você pode, outras coisas você não deve. Isso eu detesto. Para um advogado, cara diz, rapaz, o cara, em vez de ajudar, complica. Percebeu a diferença, né? O que pode e o que não é que não pode, é que não deve. Não deve. Não. O que eu não devo, então? Não deve. Então, quando você começa a interferir muito na forma em que a pessoa se apresenta, né? Por exemplo, exigir que essa pessoa, que os homens não usem barba. Complicado. Existe uma motivação significativa para isso ou é só porque você não gosta? Exato. Entendeu? Não quero que use maquiagem. Tá, ok. Você vai fornecer a maquiagem para funcionário usar? Ou você vai pagar... Eu sou obrigada a isso? Sim, se você exige que ela se apresente dessa forma. Porque uma coisa é você exigir que o empregado se apresente bem, aciado, tal. Mas aí é subjetivo. O bem da mulher pode ser não é o meu bem que eu quero. E aí dá um problema sério. Exatamente, mas se você... A saia eu comprei é bonita, tem 2 palmos a saia. Não dá. Entendeu? Então, nesse ambiente. A partir do momento que você faz determinadas exigências que vão interferir ali na forma como ela se expressa pro mundo, você tem que ter um motivo, uma justificativa. Então, talvez não seja interessante para quem trabalha numa clínica médica funcionárias que possuem unhas muito grandes. Isso. Porque é contaminante. Então, você vai exigir que as unhas estejam cortadas. Mas isso eu posso fazer no meu processo de seleção e isso não seria considerado uma discriminação ou seria considerado discriminação? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou colocar no meu memorial para de vaga. Eu quero homens sem barba. Não, eu não estaria discriminando? Primeiro você não vai colocar, no seu processo seletivo quero homem sem barba. Não posso colocar? Não pode colocar. Não posso? Não pode, porque a não ser que a função exija aquilo. A função sexista, né? Seria sexista isso. Então, seria. Não pode, então. Não pode. Quando a função, o exercício da função é inerente a uma atividade específica, por exemplo, no que diz respeito a peso, é biológico que mulheres carregam, né, ou suportam menos peso do que homens. Se eu vou exercer uma função que eu preciso que a pessoa... Barbosa vai escutar e ficar viajando contigo, hein? Porque a mulher pega de peso ali. Mas aí a Graciane Barbosa é a exceção da regra, né? Exceção da exceção. Que preciso que o funcionário carregue 100 quilos. Tá. Eu não vou botar essa vaga para mulher, porque quem é a mulher que carrega 100 quilos? Graciane Barbosa, única, talvez. Entendeu? Então justifica. Tem um pessoal que malha forte aí, que eu vou te falar um negócio. Enfim, então, as seleções, elas não podem ser discriminatórias, nem sexistas, nem nada. Eu não posso ser de barba, não posso ser corte de cabelo, nada que influencie ou que trabalhe em imagem seria algo que seria... limitando pela aparência, então não poderia. Qualquer coisa que eu limite pela aparência não pode. Discriminatório. Tá bom. Discriminatório. Beleza. Então eu contratei, então beleza, tá discriminada a aparência. Maquiagem tem a ver com a aparência, mas é uma aparência controlada do ambiente de trabalho. Então isso eu posso. Não, você pode exigir desde que você forneça a maquiagem. Vestimenta também é uma coisa ligada à aparência, mas condicionada ao ambiente de trabalho. Isso eu posso. Sim. Desde que eu forneça, por exemplo, uniforme, se for o caso. Exatamente. Tá. Vou passar a situação que aconteceu. Eu gosto dos casos.
Tem uma clínica, porra, alto padrão, bonita, não sei o quê. Só que a funcionária cometia 2 erros. Primeiro erro, atraso recorrente. Depois eu quero saber como é que se lida com isso. Só quando ela chegava atrasada, a recepção já tinha gente. E ela chegava de chinelo havaiana, passando na recepção. Para depois trocar de roupa, aí vinha com aquela roupa que vinha de casa, depois de trocar de roupa aparecia outra pessoa. Só que o primeiro impacto, a pessoa chegando na vestimenta de normal, tá pegando um trem, aquela coisa do dia a dia que não é fácil das pessoas. E de chinelo, passando pela recepção, cara, isso gerava um estresse desgraçado. E aí, o profissional médico, não vou falar o gênero, você sabe que é você já sabe, mas tudo bem. Chegou pra mim, não quero que ela venha assim. Eu quero que ela, quando ela chega aqui, que ela venha pelo menos, antes de colocar a roupa de trabalho, que ela chegue apresentável. Não pode passar na minha recepção desta forma. A colocação é que não foi a melhor. Não, ela falou isso comigo. Não, então. E passou o problema pra eu resolver, porque sempre que o pessoal faz, passa o pepino pra mim. Aí eu venho com o questionamento. Eu posso exigir, ou eu posso falar com o funcionário, fala, filha, você tem que chegar na hora. Se você não chegar na hora, se você atrasar por qualquer eventualidade, você não pode chegar nem para você usar a sua roupa de trabalho para chegar nesse estado e passar na recepção. Não dá. Não tem outra porta para ela passar por trás, tá? Não existe, só tem aquela. Eu posso chegar e falar isso e ela exigir que ela vá com uma pré-roupa antes de colocar a roupa ou não? Não, eu particularmente entendo que sim, que você pode conversar com o funcionário para isso. Por quê? Porque tem uma justificativa. Você não está podando a forma como ele se expressa pura e simplesmente. É o que eu costumo dizer, ninguém vai a casamento de biquíni nem de vestido longo para a praia. Então, por exemplo, o meu horário de trabalho, que eu exijo que o meu funcionário esteja na clínica, é 8 horas da manhã. Por quê? Porque às 9 eu começo o atendimento e a clínica tem que estar funcionando para quando o meu paciente chegar, ele ser recebido. Então, ela pode vir do jeito que ela quiser para entrar no horário dela. A partir do momento em que ela vai passar por uma recepção que está cheia de pacientes e aquilo gera um mal-estar, ou não é a imagem que eu quero passar para os meus pacientes, eu posso, não tem problema, da porta para fora, você pode andar até pelada se você quiser. Mas a partir do momento que você chegou aqui, que você vai passar na recepção, eu preciso que você não esteja, por exemplo, de chinelo. Então, você vem com uma sandália, bota aqui na porta. Não precisa vir com a sandália ou com o sapato desde a sua casa. Mas chegou aqui na porta, antes de você entrar, você coloca a sandália, você entra. Posso fazer isso. Ela não vai falar, mas eu não bati meu ponto. Meu horário de trabalho só começa quando eu bato o ponto. Eu não bati o ponto ainda. Sim, mas o seu horário de trabalho, na verdade, era às 8. Mas é uma diferença muito pequena ali, Mark. Porque, assim, entre a recepção e assim... E eu bater o ponto, vai dar 30 segundos. Eu sei, irmão, mas aí... Mas assim, eu tô no risco, eu quero minimizar risco. Isso não entra na jornada e tal, mas pode exigir, porque, sei lá, eu quero que você entre uniformizado e etc. Pode, também não vejo problema não, você pode exigir. E aí começa advertência, suspensão, justa causa. Exatamente. E aí, onde é que você sustenta isso, né? A gente estava falando do código de conduta e uma outra ferramenta muito importante para as empresas é o regulamento interno. Isso aí, vamos lá. É onde a empresa vai colocar as regras dela. Como ela quer conduzir a empresa dela, a forma como ela vai exercer o que a gente chama de poder diretivo do empregador. É dentro do regulamento interno. Vamos lá, na prática, me dá exemplo de 3 normas que estariam no manual de conduta e 3 que estariam no regulamento interno, para as pessoas poderem entender. Regulamento interno, você pode colocar ali a forma como o empregado vai entregar um atestado médico em caso de doença. A maioria das empresas não estipula isso e aí não sabe se o empregado está doente, não está. Deixou com fulano, deixou com beltrano. Enfim, ali dentro do regulamento, você vai colocar essas regras. Você pode instituir ali, vamos lá,
né, uma outra questão de regulamento interno. Me ajuda aí. Regulamento interno? Regulamento interno. Regulamento interno. Eu posso colocar regra de WhatsApp. Não vai comer. Isso. WhatsApp. Comida na clínica. Entendeu? Não quero que coma dentro da clínica, eu quero regular o WhatsApp, por exemplo, grupo. Celular. Não pode colocar mensagem assim, mensagem de ordem política, mensagem de ordem bom dia da florzinha. Exatamente. Né? Só para tratar assunto do trabalho. Isso está no regulamento interno ou no manual de conduta? Eu colocaria no regulamento interno. E no manual de conduta estaria o quê? Dress code, vestimenta, o que mais? Vestimenta. A forma como você... Forma de atendimento a cliente. Exatamente. Os protocolos de atendimento, eu colocaria tudo lá. Isso, colocaria lá. Chegou. Eu gosto de passo a passo. E com o funcionário... Fechar dando 2 voltas. Tem gente que faz com uma volta só, a pessoa tem toque. Tem que ser com 2 voltas. Acender a luz. Depois de acender a luz, o que você faz? Você bota o café para fazer. São 3 colheres de café. Não 4. Mas sabe como é que você também resolve muitos desses problemas do passo a passo? É com o boas-vindas do empregado. Quando o empregado chega na... Onboarding. Onboarding, galera. Você pensa em onboarding para paciente, tem onboarding para funcionário também. Exatamente. O cara, tu pega... Integração. Tá na norma regulamentadora, integração. Exatamente. Não é só chegar e trabalhar. Exatamente. Ele chega, boas-vindas, eu treino ele, eu passo as normativas da empresa. Olha só, o profissional de saúde está assistindo, ele tá correndo, respondendo no WhatsApp, escutando a gente. O cara não consegue ter tempo para fazer isso. Como é que ele faz isso? Não, mas isso estaria na consultoria também? Estaria. Isso entra nessa parte de consultoria trabalhista? Sim. Eu quero fazer não só eu quero fazer seleção. Vocês estão vendo que dá pepino em tudo quanto é lugar, né? Então, a forma como você faz a seleção pode trazer pepino. Então, você tem a consultoria para fazer como eu faço a seleção, como eu faço o recrutamento, que também tem perguntas que você pode não fazer. Seleção e recrutamento. Seleção de pessoas... É porque quando eu falo seleção, eu estou pensando no anúncio. E o recrutamento é entrevista, sabe? Tá bom. Porque a forma como eu redijo o anúncio já pode me trazer problema. Sim. E a forma como eu faço a entrevista pode me trazer problema. Sim. Então eu estou dividindo. Então eu faço a seleção, o anúncio, a seleção, eu faço o treinamento dela, que é o onboard, e falo, olha só, e a contratação. Porque eu também posso dispensar a pessoa se ela não passar no onboarding. Ou não? Veja bem, você só faz um onboarding... Veja bem, que o negócio é mais Você só faz um onboarding quando você já contratou essa empresa, com essa pessoa. Não existe experiência informal. Não existe. Treinamento e trabalho. Olha o corte aí. Não existe experiência informal. Não existe. Vamos lá, peraí. Quer ver o que eu vejo muito? Vai lá, fica 30 dias na minha clínica e depois eu assino sua carteira. Isso é bom, hein? Aí quer dizer, Pode não? Deu 20 dias eu quero mandar embora, eu tenho que pagar aviso prévio. E aí o empregado, poxa, Max, ele ficou 20 dias, ele vai receber 2, 3 salários que ele recebeu. Eu posso fazer um test drive com a pessoa ou não posso? Por escrito, sim. Por chamado escrito. Contrato de experiência. E aí, que pode ser até 90 dias. Até 90 dias, mas você não precisa fazer um contrato de 90 dias. Porque se você faz um contrato de 90 dias e em 30 o cara dá defeito, você vai ter que pagar o restante. Sim, eu divido. Eu faço 30, 60, 45, 45 ou 60, 30. Exatamente. Por exemplo, posso fazer em 2 semanas só para saber assim? Não. Até 90. Não, eu posso fazer, por exemplo. Não, ele tá querendo fazer sem assinar a carteira. Não. Eu posso até assinar, mas posso assinar por 2 semanas? Contrato de experiência de 15 dias. 15 dias? Pode. Até 90. Pode. Se eu fizer 91, aí já perdi. Beleza, mas assim, até 90, quando eu quero tu testar, gostei de você, garoto. Acho que você leva jeito, hein? 1 semana. Chama lá o contador. Chama lá o contador. Pega a carteira lá, vai lá no contador, cadê os exames, tudo. Faço como se fosse protocolo de entrada. E tem que ter um protocolo de entrada, Limarque. Por quê? Porque não basta eu anunciar a vaga. O anúncio da vaga é muito perigoso. É isso, eu tô preocupado. Porque não só anúncio, mas a seleção. Quando eu anuncio a vaga, anunciei. Se eu for discriminatório, eu posso ter uma ação no Ministério Público do Trabalho, uma ação civil pública. Eu já vi. Já peguei ação civil pública. Sim. Por caráter discriminatório na seleção. Você pensa que tá na Finlândia? Você tá no Brasil, irmão. Tudo dá problema aqui. Mas e aí por que dá problema? Porque as pessoas fazem... Do jeito delas. Meu jeito. Vou tomar meu antibiótico aqui da gaveta. Vou tomar meu ansiolítico aqui da gaveta e depois eu fico viciado. Não pode. Eles fazem, eu costumo dizer, eles fazem o jeito Gabriela. Eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Por que eu vou mudar agora? Não tem necessidade. Quer ver uma ação interessante que eu já vi? Fui lá na informalidade, né? Foi lá, vou contratar, faz lá o exame admissional, na informalidade. No dia, aí a pessoa vai e pede demissão do outro emprego para trabalhar lá.
No dia ele fala, não preciso mais de você. Como eu não tenho contrato de trabalho... Acho que eu tô bem. Acho que eu tô bem. Não tá bem, porque só faz exame admissional quem é empregado. Exatamente. Você tomou um dano moral por quebrar a expectativa dele, porque ele pediu demissão do outro. Então, dano assim, moral de quebra de expectativa. Eu já vi Sim, no tribunal, sim. e é sério. E não é porque pouco, se não. você cria um roteiro admissional, você não passa por isso. Por quê? Você vai ter um contrato de experiência com ele afirmado, você vai quebrar o contrato de experiência, vai indenizar com base no contrato de experiência, acabou. Não teve problema. Se você não fez nada disso, você está descoberto. Então, para não estar descoberto, você tem que ter o roteiro de admissão, ou seja, o empregado só entra na empresa com exame admissional feito, vale transporte carregado, né? Com a integração dele feita, você deu os manuais para ele, a Sandra bem fala muito sobre, deu os manuais, deu toda a normativa, ele leu antes, e ele entrou com a carteira assinada. Por quê? Quem está protegido é ele, não. Quem está protegido é o empregador. É o empregador. Porque se você faz assim, você está assumindo o risco de tomar uma pancada de graça. De graça. Assim, a lei não me protege. Eu sempre falo, quando eu ouço isso lá no escritório, eu falo assim, porque não se protege porque você deixou correr. Porque se você se organizar e fizer direitinho, você está protegido. A justa causa é para quem? Proteção do empregador. Exatamente. Aquele cara falta, não cumpriu minha ordem, não seguiu meu código de conduta, meu manual, a justa causa está aí para trazer ele de volta pro eixo. E você tem ferramenta para sustentar essa justa causa. Exato. Por quê? Você vai chegar e falar assim, não, foi entregue para ele, foi avisado, foi feito treinamento, ele sabia o horário de trabalho, ele sabia quais eram as atividades que ele tinha que desempenhar. Pergunta. Eu sei, olha só, calma, não fique nervoso. Eu sei que vocês estão aí, o cara já tropeçou aí na esteira, respira, irmão. Diminui a velocidade, vai devagar. Você toma nota. Velocidade 5, 4, 5, 4, 5. Se você tá na 9, tu já tropeçou. Senta na esteira. Virou meme, pelo amor de Deus. Vamos lá, pergunta. Eu vou botar isso no regulamento. Lá com as normas, bem bonitinho lá. Então eu vou fazer meu regulamento em forma de lei. Artigo 1, artigo 2. Eita, pra quê isso? Eu sou meio chato. Só que eu vou colocar assim, não cumpriu pena, justa causa. Eu posso fazer isso? Não cumpriu pena, advertência. Não cumpriu pena, suspensão. Eu posso fazer uma dosimetria. Você não sabe o que é dosimetria? Quando a gente faz assim, o grau de pena. No meu regulamento, eu posso colocar isso? Até para assustar, falar, filha, se tu não preencheu o prontuário, é justa causa, tu tá embora. Eu posso fazer isso ou eu sou obrigado a cumprir uma hierarquia, uma dosimetria legal prevista? Não existe uma dosimetria. Não pode, veja bem, não existe uma dosimetria legal. Né? É razoável, né? O que é razoável. Exatamente. Né? Se você pega e coloca lá. Olha só, o razoável sou eu. A clínica é minha, eu sou a razoabilidade da minha clínica. O estado, Luiz 14, meu estado Semuá. Então pronto. A clínica é minha, o estado é meu, a regra é minha, eu sou o que fiz. Rapaz, só Deus e sol. Acabou, o sol aqui sou eu. Só brilha se eu brilhar. Pronto. E aí eu quero colocar essa regra, que é botar além da regra, eu quero colocar esta pena e esta pena. Pergunta: posso ou não? Você pode. Se a justiça vai validar, é outra questão. Não, mas aí não. Quando eu quero saber se eu posso, o juiz falar, pô, beleza, manda embora mesmo. Não? Quando eu falo de cultura, como é que a gente muda a cultura? Recebi um processo no escritório de um médico, de uma clínica e tal. Primeira coisa que eu faço é entender o que houve. Então, eu marco uma reunião com o dono. Certo. Segundo passo é entender das pessoas que habitam aquele local o que houve. Porque uma coisa é a verdade do dono, outra coisa é a verdade das pessoas que habitam. Não que ele esteja escondendo de mim. Às vezes ele não sabe, ele não tem tempo. Sim. Ele quer exercer o negócio, o business dele. Tá bom. Tá justíssimo. E o empregado, aqui a gente brinca de rádio peão, sabe muito mais do que o dono muitas vezes. Tá certo. E aí, a partir eu entendi que uma cultura tá falha. Eu tenho que trabalhar aquela cultura. Porque muitas das vezes na cultura eu mudo. Então eu não preciso ter uma penalidade expressa. Eu posso mudar a cultura e através da cultura eu vou ser muito mais do que o mão de ferro.
Eu entendi, mas eu quero saber se eu posso escrever, por exemplo, vamos lá. Você pode escrever o que você espera. No regulamento interno. Eu não posso falar que, olha só, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, é justa causa. Eu não posso colocar. Não, porque às vezes, uma vez que o camarada fez aquilo... Não cabe justa causa. Não cabe justa causa. Então eu sou obrigado ao cara esperar errar 3 vezes. Não tem questão de 3 vezes, não tem questão... Depende da conduta. Então, por exemplo, preencher a ficha do paciente. Isso. É muito ruim para a clínica, é péssimo para o médico que vai fazer o atendimento, não deve acontecer. Tá bom. Mas isso não impede que essa ficha seja preenchida em momento posterior, não impede que você chame o então, cara... Então, o preenchimento de ficha seria uma advertência. Seria uma advertência. Peraí, agora eu vou trazer vocês pro meu mundo. Calma, meu mundo é diferente. Beleza, advertência. Só que eu descobri que ela não preencheu essa ficha quando eu recebi o processo e pedi a ficha. E eu não tenho nada preenchido que ela não preencheu o negócio. E eu não tenho como fazer a defesa nesse processo que ela não preencheu lá a ficha. Mas aí... Aí eu posso mandar ela embora. Não, aí, olha só, esse é problema de gestão. Problema de gestão. Então porque continua comigo. Continua com você. Por quê? Eu posso cancelar esse podcast agora ou eu não? Porque vocês estão vendo que eu tô tentando, né? Eu tô tentando. Então não consigo nem nesse caso. Eu vou me ferrar. Veja porque bem, ela não preencheu o prontuário. Não é questão de se ferrar, né? As pessoas costumam trazer isso, que o direito do trabalho tá para impedir que o empregador faça o que ele quer. Não. O direito do trabalho, ele está para auxiliar a melhor forma do empregador fazer o que ele deseja. Eu estou tomando processo, não posso me defender porque ela não preencheu o negócio. Mas veja bem, esse processo, essa ficha que ela não preencheu e que gerou um processo para a empresa, quanto tempo demorou até o gestor identificar que a ficha não foi preenchida? Mas eu tenho que verificar? Ou seja, eu só posso punir se eu não verificar. Então, ou seja, ela tem que fazer o trabalho e verificar se ela está fazendo o trabalho certo. Exatamente. Se você determinou que fosse feito de uma determinada maneira e essa maneira não foi feita, você tem que... Eu coloquei no regulamento, tá lá escrito bonitinho. Aí é diferente. Tá no regulamento que eu tenho que fazer. Tá lá. Não, deixa o Max falar que ele tem uma outra visão. Eu fiz isso. Porque eu tô falando, gente, em situações que é a mesma situação, mas em ocasiões que vão modular a consequência. Por exemplo, uma vez eu tô fazendo trabalho de consultoria, eu tô vendo lá, eu peguei por amostragem, falei, olha só, essas que não estão preenchidas, vai dar problema. Aí eu chamo lá as meninas, gente, olha só, lembrando, tá aqui no manual, não, eu sou bonzinho. Que eles são. Eles são. Gente, olha só, lembrando, não pode. Ai, tio, vai ficar nervoso, tem que preencher, tá bom? Fechado, não sei o quê, vamos sair pra almoçar. Beleza. 1 ano depois, eu recebo um processo por uma ficha não preenchida. Aí acabou minha boa ação, porque eu vou pagar uma indenização, vai dificultar muito a defesa, porque a ficha não está preenchida. E eu já tinha avisado, já tinha isso, que também não está aprovado, obviamente, que eu fiz na camaradagem, mas está no regulamento e está na minha norma. No regulamento está lá o protocolo de preenchimento, explicando como faz, no meu regulamento. E na norma está falando lá que é importante, dever daquela função fazer isso. Está escrito. E eu recebo o processo. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque eu entendo que, num primeiro momento, sem maiores consequências, poderia até ser uma advertência. Beleza. Não vou fazer porque eu não vou gastar cartucho à toa. Poderia. Eu só chamo a atenção. Mas aí é que tá. E não é cartucho à toa. E no segundo eu já entraria pesado. Eu acho, assim, nesse caso da ficha, talvez uma justa causa seja gravoso demais. Meu pai. Mas vamos lá, talvez, não sei, mas talvez. O que eu acho que é? O pano, 150 mil reais que eu já não então, como é que tá o teu contrato de trabalho? É isso que eu ia falar agora. O teu pano de fundo ia ser o seguinte: teu contrato tem a possibilidade de desconto do salário dela por prejuízo? Se tiver, repassa o prejuízo para ela. Exatamente. De novo. Para. Peraí, entendeu? Olha o corte. Presta atenção. Eu posso colocar no contrato de trabalho com os meus funcionários, se caso eu tome prejuízo por falha deles, eu posso descontar dele. Eu posso descontar dele? Posso. Sim. E eu posso, de fato, descontar. Então, nesse caso, assim, o ato da ficha... Eu sempre dou um exemplo quando eu falo, mas eu posso descontar, paguei 5 mil de indenização, paguei para lá, foi um erro seu, você que vai pagar. Parcelado, pelo menos? Porque assim, eu não posso descontar o salário integral. Inteiro. Até quando eu posso descontar? Eu sugeriria 30%. 30%. Sugeriria. 30%. Sugeriria. Margem de segurança. Porque aí segue a ideia do consignado na fonte, aí segue tem toda uma... A lei não prevê.
Tem um precedente normativo de 2000 que prevê isso. Então isso não está em lei. Não está em lei, mas assim, ordinariamente do tribunal entende-se que é razoável, você 30%. preserva a dignidade da pessoa humana, descontando 30%. Calma, gostei Problema disso. nenhum. Deixa eu seguir nessa linha que eu gostei desse negócio. Eu posso abrir uma sindicância interna, que é o que eu faria. Abriria uma sindicância interna, apuraria a responsabilidade, ela é reconfessa nessa responsabilidade, e aí eu poderia autorizaria a minha contabilidade e mandaria um comunicado para ela. Filha, a partir do mês que vem você tem 30% a menos para até você repor o prejuízo da clínica. Perfeito. E manda a ordem para a contabilidade. Perfeito. Vamos lá. Agora eu vou colocar as perguntas. Eu cobro todo o prejuízo dela ou eu posso cobrar uma parte apenas? O ato foi só dela? Se foi só dela, o prejuízo é dela. Por exemplo, esse que ela não preencheu a clínica. O ato, na verdade, foi meu. O capacete está reclamando de um erro médico. Mas eu não consegui provar que eu fiz certo porque ela não preencheu o negócio. Então, poderia colocar aí 50% de responsabilidade. Então, mas assim, eu não posso cobrar tudo. Essa razoabilidade, se é que eu posso usar isso, que as pessoas hoje, para ser razoável, também é um custo. Eu não sei assim. Até quanto eu posso cobrar dela? Tudo ou não? Se o erro foi Foi dela dela. e por conta do erro dela você teve prejuízo, 100% dela. 100% dela. Problema nenhum. Não tem limitação para isso. Não tem limitação, a gente tem que apurar o prejuízo, porque a indenização ela é medida pela extensão do dano, tá lá no Código Civil. Sim. A gente, então, o que apurei dano, o ato é seu, você paga. Tá Problema, quer ver um exemplo que eu sempre dou? É faltar o trabalho gera justa causa? Faltei um dia ali, Mark. Você mandar ele embora por justa causa? O que você acha? Eu? Eu empregador? Um abraço. O que vocês acham? Eu, empregador, faria o quê? Minha empregada faltou um dia lá na minha clínica e eu quero dar justa causa. Eu não ia sugerir dar justa causa. Mas vamos supor que eu sou dono de um buffet e no meu evento de ano novo, Isso aí. o meu cozinheiro faltou e eu só tinha ele, explodiu o meu evento. Justa causa, pô. A mesma falta em situações diferentes. Isso. Por isso que a gente tem que analisar o caso. Sempre tem que analisar. E aí o que eu sugiro? Dá uma ligada pra gente. Liga, ó. Consultoria. Max, pô, quando você é chato, vou fazer pergunta idiota. Não tem pergunta idiota, gente. Você não tem pergunta idiota. Pode ligar. É pra ligar mesmo. É pra ligar. Max, ó, o que eu faço? Pode parecer idiota, mas às vezes tem um pano de fundo ali. É porque a grande questão aí... Vocês não veem. Exatamente. A grande questão é que a pergunta às vezes é simples, mas quando ela é feita para a pessoa certa consegue entender a extensão dessa pergunta. Eu, por exemplo, estou perguntando tudo que eu não sei mesmo. E eu já estou pensando em 50 milhões de coisas que vocês podem se beneficiar com isso depois. Então, porque assim, quando a gente escuta essa pergunta que relativamente é simples, a gente para, não é para pensar na resposta imediata da pergunta, é na consequência da resposta que a gente vai dar. Se a gente der a resposta A, qual é a consequência? Se a gente der a resposta B, qual é a consequência? Por isso que a melhor resposta em direito é depende do caso concreto. Eu falo do pessoal lá, depende, o pessoal fica nervoso comigo. Ó, tá vendo? É isso que passa rápido. Eu tenho que falar de duas coisas ainda, tá? Vocês se preparem ainda. Eu quero falar sobre assédio, que é um problema recorrente. Sim. E quando a gente fala em assédio, a gente não fala só em assédio sexual. Você tem assédio de várias formas. Moral, que é o tipo de conduta que a pessoa toma. Então, assim, minha pergunta é, quais as principais formas de assédio que vocês possam ver? Cada um pode falar duas. E o que eu posso fazer para prevenir o assédio? Assim, qual tipo de conduta que possa ter? Não é o que pode fazer hoje em dia. É o que deve fazer. Porque a partir, se eu não me engano, é março ou maio, a norma regulamentadora número 1 mudou, que agora eu tenho que colocar no meu PGR as políticas que eu vou adotar para prevenção de assédio. O que é PGR? O cara não sabe nem eu. É o Programa de Gerenciamento de Riscos. Antigamente tínhamos PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PPRA, que é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que a norma fez? Juntou os dois. Não tem, né? Você tá correndo na esteira? Com certeza tem. Deve eu sei que você não tem, não, irmão. Eu sei que você não tem. Então, acrescenta isso na sua pastinha sanitária, acrescenta esses PP da vida aí. E aí, o que a norma fez? Juntou os dois e virou PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Boa. Vai um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho ao local, ele fiscaliza, vê como é que tá lá e ele cria pode o entrar programa. Na minha clínica, esse cara também? Tem que entrar. Não, e você que contrata. Você contrata. Porque quando você não contrata... Eu vou pagar para ser fiscalizado. Não. Você contrata uma empresa de segurança e saúde do trabalho. Peraí, calma. Eu sou médico, tenho uma secretária. Perfeito.
Esse é meu caso. Eu tenho que fazer isso tudo. Depende, porque se você, Depende. pelo seu KINAI... Depende é mágico, né? Depende. Você opera dentro do seu consultório? Você faz pequenos... consulta. Só consulta? Consulta, um botox, um preenchimento de vez em quando. Vamos lá. Tem que ver se o teu KINAI está enquadrado na dispensa dos laudos obrigatórios. Se você tiver... Dispensa é um laudo... Tem KINAI que eu tenho que ter laudo obrigatório e tem KINAI que não tem. Não tem que ter. Você sabia disso? Você que está aí na esteira escutando, você sabia disso? Você não sabe nem o que é KINAI, né? Eu já entendi. É o Código Nacional de Atividade Econômica. Lá no CNPJ vem o primeiro lá, o que você faz, depois vem o KINAI secundário. Isso. E aí, com base naquilo ali, a gente vê se está dispensado ou não. Eu estou escutando eles perguntarem, com quem eu vejo isso? Eu falo com o Limark? Não! Você vai falar com o contador. É com isso? o contador. A empresa isso. de contabilidade que faz. Porque a própria empresa, elas têm clínicas, não é nem com a gente isso, tá? Eu só dou alerta, porque quando vem para mim... Eu sei, porque eles vão falar comigo daqui a pouco. Não é comigo. Não adianta você botar isso aqui, Limark, escreva nos comentários. Não escreve não, que eu não sei responder isso. Então, assim, você tem que ver isso com o contador. Aí ver com o contador. Porque quando vem para mim, por exemplo, processo de insalubridade, de periculosidade, ou o que seja, eu tenho que pedir esses laudos. E às vezes eles engajam e falam, o quê? Fala aí. O que é isso? Da onde aí veio fala isso? Assim, não, pede pro seu contador, porque geralmente ele tem uma clínica conveniada que faz para ele. Quando você faz o ASO, que é o Exame de Saúde Ocupacional, né? Atestado de Saúde Ocupacional. Quando você entra no exame admissional, ele é um ASO de admissão. Quando você volta de um afastamento superior, se eu não me engano, 15 dias. 15 dias ou um período um pouco maior, você tem que fazer o ASO de retorno. Quando você manda embora, você tem que fazer o ASO demissional. Quem faz é o médico do trabalho. E ele faz com base no seu programa de gerenciamento de risco. Por quê? Qual é o exame que eu tenho que fazer, Limar? Secretário. Não, eu tô falando do geral. Não tô falando do... Tô falando, por exemplo, da metalúrgica. Tem gente que vai se arrepender de ter visto esse episódio, sabe? Porque eu entendo que a ignorância é uma benção. Eu entendo isso. A pessoa começou a saber, por que eu assisti esse negócio? Se eu pego lá no meu PGR, o PGR de uma clínica com uma secretária é muito simples. Sim. Então é só o exame visual. Se eu tenho, por exemplo, operador de raio-x na minha clínica, tenho lá, ou sou dentista, tenho que ver os meus molares e tal, tem aquela raio-x. Ou se eu estou numa clínica de exame geral, que eu tenho raio-x para ver pulmão, aquele exame admissional daquele profissional que opera é diferente, é complexo. E segue o meu PGR. As pessoas não sabem isso porque todo mundo, 90% das clínicas, segue o comum, que é o basicão. Entendi. É o exame visual. O médico olha para você, Limar, tá bom, tá andando, falando, tá vendo bem, vai. Sabe que dia é hoje? Que é o horário, pronto. Tá lúdico e tal, vai, tá. E aí a maioria das pessoas segue o exame normal. Entendi. Mas é uma preocupação, porque quando eu recebo um processo judicial, eu vou pedir e aí eu desencavo, assim, falando de gestão trabalhista. E isso, assédio, é obrigatório. Política de prevenção de assédio é obrigatório. Tá, hoje como eu faço? Hoje, como é que isso a empresa, geralmente, de segurança e saúde de trabalho, ele cria manuais, cria palestras normativas para serem aplicadas. Max, eu entendi. Como é que, na prática, o cara tá escutando, vai, beleza, eu tenho que fazer isso. O que eu faço? Fala pro seu contador, olha, você tá sabendo da novidade, né? Então, inclui no meu PGR. Não, então vai estudar. Troca de contador. Não sei, que novidade. Mas ainda não entrou em vigor. As políticas, né, falando de assédio especificamente, as políticas elas podem ser construídas pelo advogado trabalhista preventivo. Pode. Isso entendeu? Pode. Treinamento também pode ser dado pelo advogado trabalhista que atua na prevenção. O treinamento, a política de prevenção de assédio. Olha só, isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Exatamente. Algumas coisas, por exemplo, que as pessoas... E aí a gente caminha e acaba retornando para o mesmo lugar, que é a respeito do ambiente de trabalho. O assédio tem muito a ver com a construção desse ambiente de trabalho. Então, por exemplo, é comum... Em qualquer tipo de atividade, na clínica não vai ser diferente, que você cobre determinadas metas. Cobrança de metas não é necessariamente assédio. Só que você precisa, às vezes, externar isso para os seus funcionários, porque ele pode, é mais sensível, ele pode achar que só porque você cobrou uma meta para ele, que você está assediando. Vou dar um exemplo com o gancho da Sandra. Senhor. Eu chegar para o meu funcionário e falar assim, ô José... Ô campeão.
Campeão, se Campeão. você não bater a meta, eu vou ser obrigado a te mandar embora. Isso é assédio? Isso é assédio? Não, eu vejo que não. Eu acho que é. Agora, eu já acho que é. Porque não é. E você? É dividido, Você, é cara, dividido. Bota eu uma, acho que enquete, não. não. Bota uma enquete aqui. Você acha que isso é assédio, sim ou não? Então, aí você... Calma, Não, deixa calma que eu tenho que cortar. Mas eu vou Se aí te vai falar pro uma juiz, maneira de você chegar no mesmo lugar Não. sem falar assim. Vai ter por juiz exemplo- que vai bater a mesma coisa, gente. É isso que é o judiciário hoje. Vai essa zona mesmo. Vai Agora- ter juiz que fala, isso é assédio. Vai ter juiz Sim. que fala, isso não é assédio. E aí é a sua sorte que vai definir se você Eu- vai ganhar o processo ou perder. Eu entendo que isso... Escolhe um isso- advogado que conhece Encaixa. a justiça, que ele já vai te dizer A gente antes faz da a sentença jurimetria. sair. Eu faço a jurimetria, ó. Meu pai. Naquela Não, vara tem tantos por cento de sair assim, porque o entendimento dele é É. hábil, caiu na turma. Eu faço muito. lá. Exatamente. Até pra gente ver política A de gente acordo, faz se vai isso. ter ou se vai Exatamente. Então eu não posso cobrar o campeão. Fala, campeão, Não, se não não. chegar... Por exemplo, se eu Pode chego cobrar assim- o campeão e deve cobrar Se o eu chego campeão. pro José e falo, José, seu rendimento tá baixo. Você não tá rendendo. Se você não bater a meta, você já não vem batendo a meta, se você não bater a meta, você é obrigado a te desligar. Tá tudo bem. Eu entendo que tá tudo bem. Agora, o seu energúmeno, você E tá não é. fazendo nada, descansado. Vou te demitir. Você é uma porcaria, em outros nomes. Não posso. Então, assim, tudo é a forma como você vai conduzir. Nesse caso de cobrança de meta. Eu vejo muitas sentenças falando assim. Os juízes falam: eu que sou magistrado, sou cobrado para bater meta, por que o empregado não pode? Sim. Porque faz parte. Faz parte do dia a dia cobrar. O que você não pode mensurar, você não pode cobrar. Então, hoje em dia, e você não cresce como empresa. Então, tudo você precisa metrificar, precisa acompanhar, precisa cobrar e tem que ter uma meta. Entendi. Calma. Vamos lá. Eu dou uma palestra sobre liderança. Eu dei uma palestra sobre liderança e falei sobre assédio. Então eu falei, tem uma palestra de liderança que a gente fala de liderança compassiva. Que fala exatamente, vou dar esse exemplo que você falou. Campeão, se o negócio não for ruim, se o negócio está sendo ruim aí. Se continuar assim, eu vou te mandar embora. Isso é a forma que as pessoas fazem. Que é a liderança diretiva. Como é que você deveria fazer? Campeão, pô, sempre foi bom, cara. Esse mês tá ruim. Tá acontecendo alguma coisa? Perfeito. O que tá acontecendo? Posso te ajudar? O que tá havendo? Poxa, vamos dar uma melhorada. Isso você aprende a ser mais líder e menos chefe. Perfeito. Então essa é uma coisa que a gente vê muito. O Sim. pessoal que assiste as palestras sabe como é que eu faço. Quer dizer, a gente vai buscando ser melhor, não é isso? Vai melhorando, evoluindo. Então aí a gente entende que existe uma pessoa antes da função. E às vezes a função está sendo bem executada porque a pessoa não está bem e tem que entender Sim, o porquê. sim. Então não é o problema todo. Tá. Eu vou ser um pouco mais objetivo. Vocês vão rir aí de casa, mas eu já tive situação desse. Isso aí acontece. A gente vem te perguntando. Emoji de coração é assédio? Depende do Depende contexto. do contexto. Isso. Por exemplo, a Pô, a funcionária... gente tá bom nisso, né? A funcionária Fala, vem... depende do contexto. Falou Ó. depende, nós falamos juntos. Quer ver? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, bem Marques. Tá. A sua funcionária vem... Minha não, pelo amor de Não, Deus. sua não, Minha mulher assistindo. Olha só, pode funcionária- mandar sério, mas eu tenho problema em casa de mandar emoji de coração, Tem, isso é tem. garantido. Então não tem emoji de coração. Vamos supor, a funcionária do João, doutor João, José, Isso. nome comum, José, posta uma foto no story do WhatsApp, malhando. Peraí, no histórico... No story do Do WhatsApp. WhatsApp Story do dela, WhatsApp. do WhatsApp dela. telefone WhatsApp. dela. Aí o doutor João ou José vai e manda um Viu? emoji de coração. Pode ser considerado assédio. Agora, ela manda o mesmo story falando o desempenho extraordinário que ela teve na empresa. Ele manda o emoji de coração. Não vejo problema. O mesmo emoji de coração em contextos diferentes pode gerar Mas assédio. só a Gabriele recebeu o coração. E a Gabriele já é conhecida por já ter alguma assim, vai com uma roupa um pouco diferente, ela vai... Extravagante. Ela é um pouco extravagante, anda muito com José. Mas Não é... Porque assim, se for assim, por exemplo, a gente está aqui no KIC. Aí a doutora Sandra vai postar um vídeo, poxa, brilhante palestra e tal. Vem o doutor José, um coração, ou seja, pô, chamou ela como profissional, como combatente, como intelectual, problema nenhum. Exato. O problema é o contexto que eu vou dar ao coração. Dentro da clínica, tá? De novo, médico e secretária, Perfeito. tá? Evita. É porque vai Evita. depender, tudo que é bola dividida, aquilo que a gente falou, tudo que é bola dividida não entra em bola dividida. É o que eu falo, Evita. gente, não entra em bola dividida.
Se melhor tem não dúvida... colocar. Porque Melhor já não tive colocar. isso. Sim. Ele já colocar. tive isso. O cara, ó, a secretária mandou, aí o advogado ameaçou. Inclusive, ele fazia assédio com a minha cliente. Aí eu falei, que assédio? Aí ele mandou vários coraçãozinhos. Ah, nossa, você é especial. Aí vários corações. Aí tinha emoji, aquele emoji com coraçãozinho, não sei o quê. O que seria de mim sem você? Não, e aí, só que, obviamente, como muitos cortes, tirados de contexto. Sim. Sim. Só que olhando aquilo ali, eu falei, irmão, o que tu fez aqui? Você já vai na pergunta. Eu falei, por que é isso? Então, assim... Todas as pautas polêmicas, eu não aconselho a entrar. Esse caso, ele está descoberto? Depende. Vamos analisar o contexto. Dependendo Sim. do contexto, ele está livre. Sim. Agora, ele, para evitar esse problema, não entra em bola. A minha sugestão inicial. Aconteceu, estourou o processo, eu falo, vamos pegar o contexto, pega o histórico integral, vamos analisar a sua relação com ela. De repente, ó, pô, o doutor José tinha ela como uma filha, pagou a faculdade dela, ajudou no casamento. Tem todo um contexto que identifica o assédio. Porque o assédio, ele é multifatorial, ele é do dia a dia, não tem uma lente que vai dar o retrato do assédio. Ou seja... tem o batom na cueca, você é Chamar pra maravilhosa, sair. vamos sair para tomar um vinho mais tarde. Vai, calma aí. Vai, calma aí. Aí é assediaço. Não é nem assédio, é assediaço. Não existe. Agora, Tá bom. as questões que são bola dividida, eu não aconselho a entrar. Entrou. Pô, dia estressante, hein? Vamos tomar um chopp hoje à noite? Aí... Não sugiro. Não cabe no contrato No de ambiente de trabalho. Tá bom. Chama uma amiga. Não precisa ser ela. Não precisa ser ela. Tem aplicativos. Tem aplicativos. Você se vira de outra forma. Não os conheço. Não conhecemos, né, Léo? É. Vamos casados? Porque então, assim, pessoal, é isso. Assim, eu vou falar que tinha muita coisa, mas eu preveni a eles. Falei, olha só, eu tenho um roteiro que eu não vou seguir. Porque, assim, eu gosto muito de puxar os temas pelo que acontece. Eu acho assim, nós temos a realidade social e o direito. O direito, ele vem da realidade social. O direito não cria a realidade social. Sim. É a realidade social que cria o direito. Perfeito. Concordo. Então, quando a gente trabalha, a gente faz esse podcast, a gente quer entender o porquê das coisas, é justamente para poder facilitar vocês que estão nos assistindo a entender aquilo que pode, não pode, e principalmente, que risco você quer correr, ou como diz o Max, que bola tu quer dividir. Tem dividido que pode até fazer um gol ou sair ganhando aquela dividida, mas pode quebrar a perna depois. Sim. Então, assim, qual luta que vale a pena ser brigada nesse momento? Um último assunto, que eu acho assim, o assunto do momento para os médicos e profissionais da área da saúde. Quando a gente fala de ações caras, uma ação de assédio moral é cara? Pode ser. Uma ação de assédio sexual é cara? Pode ser. Uma ação de acidente de trabalho é cara? De insalubridade? Pode ser. Mas a ação mais cara que eu vejo é a ação de hora extra. Por que de hora extra? Porque uma pessoa que trabalhou 5 anos, são 60 meses, fazendo R$1.000 de hora extras por mês, ela tem R$60 mil. Um dano moral ele pode ser fixado em 5, 10, 15, 2 salários do empregado. Hora extra não tem como, né? Não tem, é um caminhão. Então, qual é o tema que eu acho que é de grande preocupação do médico e do dentista ou do profissional da área da saúde hoje? Jornada de trabalho. Jornada de trabalho 12/36. Por quê? Ela é uma jornada especial. E aí é uma coisa que eu até queria bater uma bola aqui, até contigo, Sandra, a gente trazer aqui para o podcast. Ela é uma jornada de trabalho especial. O empregado trabalha menos, você economiza em vale transporte, porque você paga 15 dias ao invés de 26 ou 25. Você tem a melhor organização da sua escala de trabalho. O empregado ele fica mais feliz em muitos aspectos, etc. Você não paga feriado, você não paga domingo para ele, você não paga prorrogação do horário noturno para ele. É uma jornada super barata. Mas qual é o grande coisa que ninguém está vendo? Não pode fazer hora extra no 12/36. Exatamente. Se a pessoa entra 7, ela sai 19, ela não pode ficar até 19h10, 19h20, 19h30, 20. Por quê, Limarque? Qual é o efeito? O que eu tenho visto nos tribunais? Descaracteriza o regime especial e paga hora extra a partir da 8ª hora trabalhada. É um caminhão de hora extra. Exatamente. Então, vou dar um exemplo. Se o médico, o cirurgião dentista, ou quer que seja, ele se organiza para a clínica dele funcionar até às 7 da noite, eu vou colocar a minha empregada de 8 às 20. Por mais que eu libere ela mais cedo alguns minutos. Por quê?
o último cliente saiu 19, ela tem que organizar, deixar tudo arrumadinho. Mas ela fica 3 dias depois, um dia e meio fora depois de trabalhar? Ela fica um dia e meio fora. Aí 12 para 16 é assim, trabalho segunda, folgo terça, trabalho quarta, folgo quinta, trabalho sexta, folgo sábado, trabalho domingo, folgo segunda. Então teria que ter 2 funcionários para poder completar? E é uma grande jornada que muita gente usa muito bem ela, quem tem mais de um funcionário. Tá? E assim, em clínicas um pouco maiores, não quem tem o médico e uma só, não esquece, não se aplica. Tá? Mas eu vejo em clínicas um pouco maiores, clínicas que tem 2, 3, eles já começam a usar porque é uma jornada mais barata. Por exemplo, ao longo do ano eu tenho 13 feriados. Numa jornada do diarista, eu pago 13 feriados a ele. Ou fique em casa sem trabalhar. No 12 por 36 eu não pago feriado. Então eu economizei 13 dias em dobro. Né? É uma das economias. Domingo, mulher, eu tô falando das clínicas que funcionam de domingo a sábado, ou de segunda a domingo. A mulher tem que ter 2 domingos por mês. O homem tem que ter um por mês ou um pouquinho mais, né? Mas assim, no 12 por 16, eu não tenho essa questão. Vai trabalhar os domingos da escala e acabou. Exatamente. Mas a minha preocupação é se esse empregado ele passa do horário habitualmente. Eu descaracterizo a jornada e eu tô criando um passivo gigante. Então, eu trago esse alerta até para quem está ouvindo a gente e prestar atenção nisso. Você que aplica o 12 por 36, se organiza, porque o teu empregado não existe banco de horas no 12 por 36. Não existe compensação de jornada no 12 por 36. Não existe o cara dobrar, trabalha hoje e amanhã. Eu descaracterizo e vem um caminhão e a justiça do trabalho vai sem pena. Por quê? Porque você não se organizou. Então, é um alerta que eu queria trazer para a gente que está falando com profissionais da área da saúde. Cuidado, quem tem hospital, quem tem clínica um pouco maior, que tem essa escala, que aplica essa escala, no 12 por 36 se organiza melhor. Não deixa o teu empregado fazer hora extra, porque você vai ter problema lá na frente. Tá? E eu acho que é uma coisa para as pessoas... é uma questão de organização mesmo, de entender limitações. Né? Eu vejo mais isso, que a importância de fato é você se organizar. E aí nós trabalhamos 2 conceitos, você ter conhecimento, entender a sua limitação mediante esse conhecimento e se cercar de pessoas competentes para te auxiliar com a parte da consultoria, principalmente para se prevenir problemas. Pessoal, se vocês gostaram, acho que vocês gostaram, escreve aqui embaixo, aí sim, que temas vocês querem de direito de trabalho que é relevante. Pode escrever, aí você pode escrever, porque eu prometo trazer os 2 aqui para a gente poder bater mais papo sobre esses temas que vocês querem, a gente não conseguiu abordar por causa do nosso tempo já estourado. E agradecer. Sandra, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Não foi divertido? Foi divertido. Foi divertido. Então, falar sobre direito do trabalho é sempre bom. Eu gosto, amo. São muitos anos atuando na área. Mas quando tem uma câmera, né, na nossa frente, aí a coisa fica, um pouco. fica um pouco mais complicado. Muito Mas obrigado. para deixar, né, para a gente finalizar, deixar aí de dica para as pessoas, não deixe para agir quando tiver o problema. Né? Prevenir é sempre melhor e mais barato, por incrível que possa parecer, do que deixar o problema chegar ou ficar empurrando, né, com a barriga e situações. Não, depois eu vejo isso. Aí quando o problema chega também... Chega quente. Poxa, obrigado. Eu tenho um lema do escritório que a prevenção é a melhor ação. Isso já há anos, justamente isso. Você quer fazer alguma coisa? Previne, trabalha com a ação. Exatamente. Max, irmão, você é o cara. Obrigado, obrigado mesmo. Vocês foram demais. Eu que tenho que agradecer, Limar, que assim, quando a gente participa de um programa, de um podcast, a gente sempre faz um estudo prévio, né? Organiza as ideias, traz o que tem de mais atual, o que tem de melhor, até para não ficar aquela coisa chata. Direito, para quem não é da área, é chato. Né? E a gente tenta fazer uma questão descontraída, fazer uma brincadeira, uma coisa leve, porque a gente lida com o problema das pessoas. Exatamente. Todos nós. Não somos normais. O cliente não chega lá no teu Nenhum escritório. de nós é normal. Eu gostaria, mas na maioria das vezes eles não chegam com um sorrisão. Doutor, tem um problemão pra você rindo, né? Não chega. Ele sai de lá assim, é diferente. É isso aí. Sai leve. A gente não controla a entrada, mas controlamos a saída. É isso então aí. Ele sai leve. Então, espero ter contribuído. Aprendi bastante com vocês dois. Como sempre são duas feras. Você, pra mim, vai ser... Foi um prazer dividir a mesa aqui com meu colega, Max. Você, Limar, vai ser sempre uma eterna inspiração pra mim, como meu professor. Vai ser meu eterno. Eu vou ter daqui a pouco alguns anos a mais de advocacia, né?
Hoje já estou caminhando para minha segunda década, daqui a pouco eu chego. Quando eu estiver lá na quarta década, eu vou falar assim, que o Limark Nossa foi meu Senhora. professor É isso, lá tá atrás. vendo? Tomara que eu esteja aqui para ver, tomara. E eu vi, assim, Estará, obrigado pela certamente. oportunidade. Na próxima, faço questão que a minha querida amiga esteja presente também. tá junto. Vai dividir, virou uma dobradinha agora, né? Virou, irmão. Porque a gente tem sintonia, tem sintonia. A Roda. gente responde ali. É às isso. vezes, E roda bem, e roda É bem. isso. Pessoal, vocês que estão em casa, que acabou a esteira, né, meu? Se você tá correndo até agora, hoje foi Pô, já produtivo, perdeu né? bastante, hein? Hoje foi produtivo. Você que assistiu a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça, ativar o sininho para as notificações, curtir, compartilhar, se isso vai fazer sentido para outra pessoa. Não esqueça de mandar esse podcast para eles. E obrigado, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.